Quando tudo parece perdido, ouça a palavra de Deus sobre sua vida financeira. O peso do tempo marcado pelo relógio, contas acumuladas sobre a mesa, olhos fixos no vazio e uma sensação de vazio crescendo dentro do peito. Parece que o mundo inteiro ficou menor, como se cada batida do coração só servisse para lembrar da pressão que te empurra para baixo. Quando a esperança começa a se apagar, tudo à volta parece desbotar. É nesse instante, quando tudo grita que o fim chegou, que uma voz surge diferente das outras. Não é a voz da ansiedade, nem do medo, nem da vergonha. É uma palavra que atravessa todo o barulho e se oferece como refúgio. Se você sente que está caminhando sobre o fio da navalha, onde qualquer passo pode ser o último, existe algo que precisa ouvir agora. Não importa há quanto tempo você luta ou quantas portas já se fecharam. Não importa se os sonhos ficaram no caminho ou se a fé parece um fio prestes a romper. Existe uma palavra capaz de transformar o destino financeiro de quem escolhe escutar. Uma palavra antiga, viva, poderosa, que nunca perdeu sua força, mesmo quando tudo à sua volta perdeu o sentido. Não permita que a situação atual dite o que será do seu amanhã. Há uma promessa esperando para ser vivida e ela não depende do cenário, da economia, nem das estatísticas. Depende de você dar espaço para ouvir, crer e agir. Hoje, enquanto tudo parece perdido, essa palavra pode reacender o impossível e abrir novos caminhos para a sua vida financeira. Agora pare tudo. Se possível, feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo, sinta o ar entrando e saindo, perceba o ritmo do seu corpo e apenas escute o silêncio. Existe um peso aí dentro? Permita-se sentir, sem pressa, sem julgamentos. Talvez seja medo de não conseguir pagar as contas, talvez ansiedade pelo amanhã, talvez aquela sensação de que nada vai mudar. Tudo isso faz parte do processo, mas não precisa te dominar. Quais vozes têm falado mais alto nos seus pensamentos? São as preocupações? O sentimento de incapacidade? Ou aquela cobrança que diz que você nunca fez o suficiente? Observe, sem tentar mudar nada por agora. O silêncio também fala, e às vezes ele revela o que as palavras não conseguem. Dê esse momento a si mesmo. Reconheça onde dói, onde aperta, onde você sente que já não dá mais. É aqui, nesse terreno honesto, que a palavra de Deus encontra espaço para germinar e transformar. Não lute contra o silêncio, use ele como ponto de partida para ouvir o que vem do alto. Você já se pegou olhando para o teto à noite, tentando entender onde foi que tudo começou a desmoronar? Já sentiu aquela angústia ao abrir a carteira e ver que não tem o suficiente? O medo de não conseguir pagar o aluguel, de não conseguir oferecer o básico para quem você ama, de ter que pedir ajuda outra vez ou de ser visto como um fracasso por quem nunca enxergou sua batalha de verdade. Em momentos assim, a solidão é barulhenta. O peso das expectativas não atendidas, das promessas feitas a si mesmo que ficaram pelo caminho, das tentativas de ser forte, quando tudo que queria era apenas um pouco de alívio. Tudo isso cria um ruído insuportável dentro da alma. Nesse cenário de desolação, surge uma pergunta: ainda existe esperança quando tudo parece perdido? A resposta, muitas vezes, parece escondida atrás do desânimo, soterrada pelo cansaço e pelo medo. Mas é justamente nesse ponto mais fundo, quando não há mais ninguém para recorrer, que uma voz, suave e firme, começa a ecoar. Não é a voz da razão, nem das estatísticas, nem da opinião dos outros. É uma palavra que resiste ao tempo, que sobreviveu a séculos de provações, crises e milagres. Uma palavra viva, capaz de transformar até mesmo as histórias mais marcadas pelo fracasso financeiro. Você pode ter ouvido milhares de conselhos, tentado estratégias, buscado atalhos,
Mas há algo que não depende do que o mundo diz, não depende do mercado, do emprego, nem do saldo bancário. Essa palavra não vem para culpar, nem para exigir mais do que você já suportou. Ela chega como abrigo, como farol, como uma mão que te levanta quando ninguém mais percebe que você caiu. Ela fala ao coração cansado: não acabou. Ela lembra que o amanhã não está determinado pelo caos de hoje. Mesmo que as contas digam que não há solução, mesmo que o noticiário insista que é impossível, mesmo que a família esteja em silêncio e os amigos já não saibam o que dizer, há um caminho que começa justamente onde tudo parece ruir. A vida financeira de uma pessoa nunca é feita só de números, é feita de histórias, de escolhas, de aprendizados e muitas vezes de dores silenciosas que ninguém vê. Mas existe um propósito além do dinheiro, além das dívidas, além das preocupações. Existe uma promessa de provisão, de cuidado, de restauração para todo aquele que se permite ouvir. Essa palavra não é uma frase mágica, não é uma ilusão, mas sim uma semente lançada em meio ao deserto, capaz de florescer quando tudo ao redor diz que é impossível. Quando você decide escutar, não está negando a realidade, não está fingindo que não há problemas. Está, na verdade, assumindo uma nova postura, a de quem não aceita que as circunstâncias tenham a última palavra. A de quem decide que, mesmo diante do impossível, pode viver uma história diferente. O impossível não assusta a Deus. Se o desespero está gritando aí dentro, saiba que ele continua sussurrando. Existe esperança para você. Não permita que o medo, a vergonha ou a rotina roubem o que pode ser o ponto de virada na sua vida. Este momento não é para mais um discurso motivacional vazio, nem para fórmulas prontas de sucesso rápido. É um convite real para que você permita que algo maior do que as circunstâncias te envolva, te fortaleça e te dê direção. Se tudo parece perdido, talvez seja porque você chegou ao ponto exato onde milagres começam. Hoje, uma palavra pode ser o divisor de águas entre a derrota e a reconstrução, entre a dor e o novo recomeço. O cenário não precisa mudar para que você seja transformado. E essa transformação começa agora, exatamente onde você está. Agora, permita-se um instante de pausa real. Desligue por um momento o mundo ao redor. Os ruídos, as notificações e as pressões que martelam sua cabeça. Feche os olhos se puder. Solte o ar devagar e simplesmente sinta a própria respiração. Muitas vezes, a correria da vida, as cobranças externas e internas criam uma muralha tão alta que se torna impossível ouvir até mesmo a própria alma. Mas é nesse silêncio, quase desconhecido, que se revela o que está mais profundo em nós. Por isso, não corra, não tente escapar desse momento, mesmo que ele cause um leve desconforto. Reconheça como está o seu corpo, se há tensão nos ombros, no peito, na mandíbula. Deixe a respiração descer até a barriga, sinta o ar entrar e sair. Note os pensamentos que aparecem. Não tente controlar, apenas perceba. O silêncio, por vezes, assusta, mas ele tem o poder de revelar as vozes que governam nossos dias. Muitas pessoas passam anos tentando evitar esse encontro consigo mesmas, fugindo de qualquer sensação que exponha suas feridas, seus medos e a real origem da angústia financeira. Agora, olhe para dentro. Quais sentimentos afloram quando pensa em dinheiro? Medo, culpa, vergonha, revolta, ansiedade. Talvez a sensação de impotência, de nunca ser suficiente, de já ter tentado e falhado, de carregar expectativas de quem não entende sua luta, de perder noites de sono por conta das contas. Permita que esses sentimentos venham à tona, sem censura. Eles são parte da sua história, mas não definem o seu futuro. Às vezes tentamos ignorá-los, buscamos distrações ou até alimentamos falsas esperanças, mas enquanto não reconhecemos a verdade interior,
Não conseguimos ouvir aquilo que realmente transforma. Observe o que sua mente diz sobre você mesmo. Será que você acredita, lá no fundo, que não merece viver em paz financeira? Que fracassou? Que nunca vai sair desse ciclo? Quantas vezes repetiu para si mesmo que não tem valor, que não sabe lidar com dinheiro, que é tarde demais para mudar? Quantas vezes se comparou com outros, sentindo-se menor, sentindo-se incapaz? Perceba essas vozes. Não as combata agora, só reconheça. O silêncio é um campo fértil para a honestidade e é nela que nasce toda transformação. Sinta o peso de tudo isso, mas permita também que um fio de esperança se faça presente. Não existe vergonha em admitir onde dói, onde você se sente derrotado. O que há, na verdade, é coragem para olhar para dentro e assumir o que precisa de cuidado. Talvez nesse silêncio surja uma nova pergunta. E se a solução não vier de fora, mas de uma mudança interior? E se tudo o que você busca estiver, na verdade, esperando ser despertado em você? Muitas pessoas passam uma vida inteira tentando mudar as circunstâncias sem perceber que a verdadeira chave está no seu interior. Use esse momento como um ponto de partida. Dê nome às emoções. Traga à luz as sensações. Permita que a palavra de Deus encontre espaço onde antes só havia ansiedade e ruído. Quando o terreno está arado pela sinceridade, quando não fugimos mais de nós mesmos, é aí que a mensagem que transforma pode finalmente germinar. Não lute contra o silêncio. Abrace-o, ouça-o, use-o para preparar seu coração. Há algo novo pronto para nascer, mas só floresce quando nos dispomos a ouvir o que a vida e o Espírito querem dizer. Aqui começa a verdadeira mudança, não no barulho das respostas prontas, mas na calma do encontro consigo mesmo. Durante muito tempo, fomos ensinados que a falência, o fracasso e o fim são realidades definitivas, que não existe nada além do buraco onde caímos. Essa mentalidade é alimentada por vozes externas e internas que repetem: não tem mais jeito, acabou, não adianta tentar outra vez. A sociedade ensina que quando as portas se fecham, a vida se resume ao que restou das sobras e do que não deu certo. Mas e se tudo isso fosse uma mentira sofisticada, criada para nos manter longe do propósito maior? É preciso romper com a crença de que a escassez é o destino final, que o vazio do agora será o vazio de sempre. Observe a trajetória dos grandes personagens da Bíblia. Quando tudo parecia perdido, quando não havia mais solução humana, foi aí que o extraordinário aconteceu. Abraão, já velho e sem perspectiva, ouviu a promessa de que seria pai de multidões. Davi, desprezado e esquecido, se tornou rei quando ninguém apostava em seu futuro. Ana, marcada pela vergonha da esterilidade, viu sua vida mudar a partir de uma oração sincera no silêncio do templo. José, vendido como escravo e preso injustamente, se tornou governador e salvador de uma nação inteira. Jó perdeu tudo, foi humilhado, teve a saúde devastada e, mesmo sem respostas, continuou crendo até ser restituído além do que podia imaginar. Essas histórias não são contos de fadas, nem lendas para consolar quem sofre. Elas são registros de um padrão divino. O milagre só existe onde o impossível está presente. O limite humano é o cenário onde Deus revela a sua provisão e o seu poder. Não há testemunho sem batalha, não há restauração sem crise. Quando você acredita que chegou ao fundo do poço, está, na verdade, no exato lugar onde pode encontrar uma nova direção. O mito da falência total é desmontado cada vez que alguém decide confiar, ainda que a esperança pareça absurda. Em momentos de crise, o natural é se fechar, se encolher, evitar novas tentativas. O medo do fracasso paralisa,
A vergonha da escassez rouba a coragem de pedir ajuda, de buscar alternativas, de sonhar novamente. A mente fica presa ao que deu errado, esquecendo que a história nunca termina enquanto Deus está no comando. Cada limite, cada porta fechada, cada não recebido pode ser o ponto de partida para um novo tempo, para experiências que só quem passa pelo deserto consegue viver. Não existe milagre sem impossibilidade. Não existe renascimento sem antes enfrentar o fim de uma etapa. Olhe para o seu próprio caminho. Quantas vezes você já sobreviveu ao que parecia insuportável? Quantas vezes, depois do vendaval, percebeu que estava mais forte, mais sábio, mais sensível? O sofrimento pode endurecer, mas também pode preparar. Quando tudo à volta diz que acabou, pode ser que a semente do novo já esteja sendo regada pelo choro da noite. Existe esperança para quem não desiste. Existe futuro para quem decide olhar além do que se vê agora. Romper com o mito da falência total é, antes de tudo, uma escolha. A escolha de não aceitar o rótulo da derrota, de não se apegar à voz do medo, de se abrir para o que ainda não se viveu. Quando você permite que Deus seja o autor do próximo capítulo, tudo pode ser reescrito. O fim aparente pode ser o início de um testemunho que vai inspirar outras vidas. O que parece estagnação pode ser apenas o intervalo antes do avanço. Não tema o impossível. Ele é o palco onde Deus manifesta o extraordinário. O que a lógica chama de fim, a fé chama de começo. Não aceite a mentira da falência total. Existe uma palavra, uma promessa, uma provisão reservada para aqueles que ousam acreditar mesmo quando tudo parece perdido. Quando a mente está saturada de mensagens negativas, quando o coração parece endurecido pelo acúmulo de frustrações e o olhar já perdeu o brilho de esperança, é justamente nesse ambiente que uma palavra viva pode romper todas as barreiras. E hoje não se trata de trazer apenas um versículo conhecido, daqueles que já se tornaram refrão de desespero, mas sim apresentar uma mensagem que talvez você nunca tenha escutado de verdade. Existe na Escritura uma promessa para quem enfrenta a escassez, uma revelação destinada àquele que não consegue mais ver saída. Em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19, está escrito: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Essa palavra é radical, porque não depende do cenário para existir. Ela não ignora o vazio, o prejuízo, a crise, a perda. Ela olha tudo isso de frente e declara: existe uma alegria, uma força, uma esperança que não podem ser roubadas pelas circunstâncias externas. Quantas vezes você já sentiu que nada dava certo, que todos os seus esforços terminavam em frustração, que o resultado era sempre menor do que a expectativa? É nesse cenário de perdas e decepções que Deus planta a semente da confiança. O texto não promete que os problemas vão desaparecer de imediato, mas afirma que é possível permanecer de pé, com alegria e força, mesmo quando tudo à volta parece fracassar. Isso muda completamente a lógica do medo e da dependência das circunstâncias. Não é a fartura que garante segurança, mas a presença de Deus em meio à crise. É fácil confiar quando a conta está cheia, quando o salário chega em dia, quando todos os planos se realizam. Difícil é manter a fé quando a figueira não floresce, quando a videira está seca, quando o trabalho não dá retorno, quando parece que Deus está em silêncio. É nessa hora que a palavra se mostra viva, real
e suficiente. Abacuque descobriu que existe uma fonte de força e alegria que não está na colheita, nem no rebanho, nem no saldo bancário. Essa fonte é o próprio Deus, aquele que transforma a fraqueza em resistência, o desânimo em confiança, a escassez em dependência plena do seu cuidado. Essa palavra pode renovar sua mente agora. Talvez você nunca tenha se permitido olhar para a crise como um solo fértil para a fé. Talvez sempre acreditou que alegria e segurança só viriam com a solução dos problemas. Mas existe uma promessa maior. Deus pode te fazer andar em lugares altos, mesmo quando tudo parece estéril ao redor. Ele faz dos pés cansados pés de corça, leves, firmes, capazes de subir montanhas impossíveis. Essa é a força que o mundo não entende. É a esperança que não morre. É a fé que floresce quando tudo seca. Não espere as circunstâncias mudarem para experimentar a paz e a direção que só o Senhor pode dar. Creia nessa palavra inédita, faça dela a sua oração. Repita em voz alta: mesmo que tudo falhe, eu me alegro no Deus da minha salvação, porque Ele é minha força e me faz andar em lugares altos. Agora, feche os olhos por mais alguns instantes e permita-se imaginar uma nova realidade. Não se trata de fantasiar ou fugir dos desafios, mas de experimentar, ainda que de forma simbólica, o poder de uma visão renovada. Visualize sua mesa organizada, todas as contas pagas, o ambiente em paz, a sensação de alívio percorrendo o corpo. Sinta o peso indo embora, a respiração ficando mais leve, a mente abrindo espaço para a esperança. Não é apenas um exercício de pensamento positivo, é um convite para ativar aquilo que a palavra já declarou como possível. Sinta, por alguns segundos, como seria viver sem medo do amanhã, sem a angústia de olhar o extrato bancário, sem o aperto no peito quando o assunto é dinheiro. Nesse momento, reconheça que cada pensamento alinhado com a esperança tem o poder de reconfigurar seus sentimentos e, com o tempo, suas atitudes. O cérebro aprende a responder ao que você alimenta. Quanto mais você repete para si mesmo que está no fim, mais difícil se torna enxergar saídas. Mas se começar a declarar vida, restauração, provisão, mesmo sem ver o resultado imediato, começa a construir um novo caminho dentro de si. A fé não elimina as dificuldades, mas muda a forma como você enxerga cada uma delas. Permita-se declarar em voz alta, agora mesmo que esteja sozinho: eu não sou refém da escassez. Eu não sou definido pelas circunstâncias. A palavra de Deus é a minha verdade. E a provisão virá, porque meu sustento não depende apenas de mim, mas daquele que prometeu cuidar. Repita essas frases. Sinta o eco dessas palavras dentro do seu coração, como se estivesse lançando uma âncora em meio à tempestade. Cada declaração de fé é como uma semente lançada em terra seca. Pode demorar, pode parecer impossível, mas há poder quando a boca se alinha ao que o Espírito diz. Visualize, declare, sinta. Quando você une uma visão de restauração à confissão da palavra, não está apenas motivando o pensamento, mas treinando a mente, o corpo e a alma para uma nova realidade. A neurociência confirma. Repetir palavras de esperança cria novas conexões do cérebro, muda a química do medo, abre espaço para soluções criativas. Permita-se fazer esse exercício diariamente. Antes de dormir, ao acordar, quando o medo bater mais forte, feche os olhos, visualize, declare. Você está ensinando a si mesmo que não será mais guiado pelo pânico, mas pela convicção de que Deus é seu provedor. Cada vez que declara, cada vez que visualiza, está tornando o impossível um pouco mais acessível. Não ignore o poder dessa prática. A palavra não volta vazia. O que você fala constrói o que você vive. Repita: eu creio na provisão. Eu declaro restauração. Minha casa será um ambiente de paz. A abundância virá de onde menos espero, porque a fonte não está nas coisas, mas no Deus, que tudo pode fazer florescer.
Essa prática é um passo de fé, um sinal para o seu interior de que você se recusa a viver sob a ditadura da escassez e do medo. Visualize, declare, persevere. A mudança começa agora. A ciência moderna vem descobrindo com cada vez mais clareza aquilo que a fé já ensina há séculos. Nossas palavras e nossos pensamentos não são apenas registros passageiros. Eles têm o poder de alterar o cérebro, a forma como sentimos, reagimos e até mesmo tomamos decisões. Em situações de crise financeira, o que mais se instala é um ciclo negativo de ansiedade, vergonha e desânimo. Repetimos mentalmente que não há saída, que estamos presos, que a vida é só essa luta sem fim. E o cérebro, que aprende pelo hábito, começa a reforçar esses caminhos, tornando cada vez mais difícil enxergar qualquer possibilidade de mudança. No entanto, quando escolhemos alimentar a mente com esperança, com gratidão, com a confissão da palavra, algo diferente começa a acontecer. Estudos mostram que práticas diárias de gratidão e afirmações positivas liberam substâncias como a dopamina e a serotonina, responsáveis pela sensação de bem-estar e resiliência. O próprio corpo responde ao que você pensa e declara. Não é mágica, é biologia aliada à espiritualidade. A Bíblia já afirmava: a vida e a morte estão no poder da língua. Aquilo que repetimos para nós mesmos, cedo ou tarde, se transforma em padrão de comportamento, em decisões mais corajosas ou mais temerosas, em disposição para lutar ou para desistir. Por isso, o exercício de visualizar, declarar e alimentar a fé vai muito além de um ritual religioso. É uma forma prática de transformar o interior e abrir espaço para novas ideias, novas respostas, novas estratégias. Quando a mente está intoxicada pelo medo, fica difícil perceber caminhos criativos, enxergar alternativas ou acreditar em uma reviravolta. Mas ao praticar diariamente pequenas ações de esperança, seja agradecendo pelo pouco, declarando promessas, relembrando vitórias do passado ou simplesmente se permitindo sonhar novamente, você cria trilhas de coragem e resiliência dentro de si. Essa ligação entre neurociência e espiritualidade é uma ponte poderosa. A fé não é inimiga da razão. Ela pode ser o motor que nos impulsiona para além das limitações impostas pelo desânimo. Quando a palavra de Deus diz que somos mais do que vencedores, que podemos lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de nós, não está ignorando a realidade, mas nos convidando a reagir de modo diferente diante dela. É como se, ao assumir esse compromisso interno de declarar o que a Bíblia diz, você estivesse redesenhando os mapas mentais, ensinando seu cérebro a enxergar possibilidades, esperança e provisão onde antes só havia ruínas. Práticas simples, como listar motivos de gratidão mesmo em meio à escassez, escrever versículos em lugares visíveis da casa, ouvir e repetir palavras de fé antes de dormir, podem ser o início dessa virada. Cada escolha de não se render ao discurso do fracasso é uma vitória. Não se trata de negar a luta, mas de escolher em que direção vai olhar e a quem vai dar ouvidos. A palavra diz que aquele que confia no Senhor será como uma árvore plantada junto às águas, que não teme quando vem o calor e nunca deixa de dar fruto. Esse é o segredo de quem une ciência e fé. Transformar, dia após dia, o deserto em jardim por meio das palavras, dos pensamentos e das atitudes. Mude o que alimenta sua mente. Decida hoje reprogramar o seu interior, sabendo que o corpo e a vida respondem ao que você acredita, declara e pratica. A transformação começa a se materializar quando atitudes simbólicas se unem à fé. Há um poder surpreendente em pequenos gestos, aparentemente simples, mas que marcam uma decisão interna de não mais aceitar a condição de vítima,
de não mais viver sob o domínio da escassez e do medo. É por isso que, neste momento, te convido a realizar um ato profético diferente, algo concreto, visível, tangível, que possa sinalizar para si mesmo e também diante de Deus que está disposto a sair do lugar de paralisia e dar um passo de confiança rumo ao novo. Pegue agora um pedaço de papel. Nele, escreva o medo mais profundo que tem te acompanhado na área financeira. Pode ser o medo de não conseguir pagar as contas, de nunca sair das dívidas, de ser rejeitado, de passar vergonha, de não conseguir cuidar de quem você ama, de ser desacreditado pelos outros ou por si mesmo. Não tenha pressa, escreva com sinceridade. Ao terminar, olhe para esse papel. Veja ali não só palavras, mas as correntes invisíveis que vêm te prendendo há tanto tempo. Agora, com um gesto decidido, rasgue esse papel. Sinta o barulho do papel rasgando como um símbolo do rompimento desse ciclo. Acredite, não é um teatro, não é superstição, mas uma sinalização real ao seu interior de que você está disposto a romper com as vozes da derrota. Você pode até não enxergar mudanças instantâneas ao redor, mas saiba que dentro de você algo já começou a ser refeito. Esse é um passo de coragem que separa quem apenas espera de quem escolhe avançar, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Talvez o seu ato profético seja outro. Quem sabe, ao terminar este vídeo, você se sinta motivado a fazer um gesto concreto de generosidade. Doar um valor, por menor que seja, para alguém em situação mais difícil, ou separar um alimento para entregar a quem precisa. Pode ser também gravar um áudio para si mesmo, declarando palavras de fé, coragem e esperança, para ouvir nos dias de maior angústia. Pode ser colocar uma promessa bíblica visível em sua casa ou decidir orar todos os dias, por poucos minutos, entregando a Deus cada desafio financeiro. Esses gestos têm o poder de criar uma ruptura na rotina da autossabotagem. Eles marcam um antes e um depois. Funcionam como marcos de uma escolha consciente de não se render. O ato simbólico se transforma em um lembrete físico da decisão interna. Sempre que o medo voltar, você pode lembrar do papel rasgado, da oferta entregue, do áudio gravado, da promessa anotada. Pode lembrar que, naquele dia, você fez algo novo, ainda que pequeno, mas que mudou a direção dos seus passos. Deus nunca despreza gestos de fé. Por menores que pareçam, eles atraem o olhar do céu, pois sinalizam disposição para sair do ciclo de lamentação e agir, mesmo sem garantias do resultado imediato. É assim que muitos milagres começam, com atitudes simples, mas cheias de significado espiritual. Não espere por condições perfeitas para dar esse passo. Faça hoje com o que você tem, do jeito que for possível. O ato profético é o começo visível de uma virada invisível. Acredite, o novo se constrói no chão da coragem e da obediência. Mudar de vida não é fruto de um único momento de inspiração, mas de um compromisso prático que se renova dia após dia. Por isso, proponho um plano de 3 dias, pensado para que você possa sair do campo da intenção e agir de forma concreta, simples e possível, iniciando um ciclo de transformação real na sua vida financeira e emocional. A cada dia, um passo que une ação prática, espiritualidade e um novo olhar para si mesmo. No primeiro dia, reserve um tempo para uma oração honesta, direta, sem rodeios. Não repita palavras prontas, apenas fale com Deus exatamente como está, com as dúvidas, os medos, as confissões, os desejos e os limites. Fale sobre suas necessidades financeiras, conte o que dói, compartilhe suas frustrações, mas também agradeça pelo que ainda tem, por menor que pareça. Essa oração não precisa seguir um roteiro, mas precisa ser verdadeira.
Entregue a Ele o controle do seu futuro, peça direção para as decisões, coragem para os ajustes necessários e humildade para recomeçar, se preciso. Anote em um papel o principal pedido desse momento e guarde. Releia ao final dos 3 dias para perceber o quanto a jornada interna já começou a mudar. No segundo dia, coloque ordem em um aspecto prático das suas finanças. Escolha algo que pode ser feito hoje. Analisar os gastos do último mês, cancelar assinaturas desnecessárias, negociar uma dívida, criar uma planilha de controle ou separar uma pequena quantia para começar a construir uma reserva. Não espere pelas condições ideais. O importante é agir, quebrar o ciclo de paralisia e provar para si mesmo que é possível tomar as rédeas da própria história, ainda que de forma modesta. Celebre cada pequeno avanço. A transformação financeira não nasce de grandes saltos, mas de passos constantes e firmes. No terceiro dia, faça um gesto de generosidade. Ofereça algo para alguém que precisa mais do que você, mesmo que seja pouco. Pode ser uma doação, um tempo de escuta, uma mensagem de ânimo, uma ajuda prática, um abraço, um alimento. A generosidade quebra o ciclo da escassez, ensina a mente e o coração que há espaço para partilha, mesmo no pouco. Quando você se doa, por menor que seja o gesto, abre portas para receber o que também precisa. E ao fazer isso, repare como sua visão de si mesmo e da própria história começa a mudar. De alguém perdido, você se torna agente da própria mudança, alguém capaz de dar, de influenciar e de transformar. Ao final desses 3 dias, olhe para trás e perceba as pequenas vitórias, o alívio, o novo ânimo. Não se cobre perfeição, celebre o movimento. O plano é simples, mas a mudança é profunda. Cada passo é uma semente lançada para o futuro. Não espere resultados imediatos, mas creia que a colheita virá. O que começa em um compromisso de poucos dias pode se transformar em um novo estilo de vida, onde fé, ação e generosidade caminham juntas para a restauração que Deus deseja construir em você. Nada inspira mais do que testemunhos de superação. Histórias de vidas que estavam marcadas pelo fracasso, pelo abandono e pela escassez, mas foram transformadas por uma intervenção divina e pela escolha de acreditar quando tudo parecia impossível. Ao longo da história bíblica, homens e mulheres enfrentaram abismos que pareciam não ter saída. Mas foi justamente nesses vales de sombra e morte, nesses desertos da alma, que a restauração financeira e a virada de destino aconteceram, tornando-se exemplos eternos para quem está disposto a crer. Veja a história de Jó. Ele era um homem íntegro, justo, próspero, mas de repente perdeu tudo: riqueza, família, saúde, dignidade. O cenário era de dor e silêncio, de perguntas sem resposta. Mas, mesmo abatido, Jó não amaldiçoou a Deus nem abandonou a esperança. Ele permaneceu firme, ainda que incompreendido, até que chegou o tempo da restauração. Deus não apenas devolveu o que havia sido tirado, mas restituiu em dobro. A trajetória de Jó mostra que o fundo do poço pode ser o lugar onde a fé se fortalece e o impossível acontece. Pense na viúva de Sarepta. Ela vivia na miséria, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Sua perspectiva era a morte, não a abundância. Mas quando decidiu crer na palavra trazida pelo profeta Elias e dividiu o pouco que tinha, a provisão se multiplicou milagrosamente, dia após dia, até o tempo de escassez passar. O gesto de generosidade, ainda na crise, destravou o fluxo da bênção. Muitas vezes, o milagre começa no passo mais difícil: dividir o pouco, confiar sem ver. José, vendido como escravo por seus próprios irmãos, traído, injustiçado e esquecido na prisão. Tudo indicava fracasso.
Mas José não abandonou sua identidade nem seu temor a Deus. No tempo certo, foi elevado à posição de governador do Egito, responsável por salvar milhares de vidas da fome, inclusive a família que o rejeitou. O que parecia humilhação irreversível tornou-se plataforma para a glória e a restauração. Deus transformou o cativeiro em governo, a dor em testemunho. A pesca maravilhosa, vivida por Pedro e seus companheiros, mostra o poder da obediência simples. Eles haviam passado a noite toda tentando, sem sucesso. Tudo apontava para o fracasso, mas bastou lançar as redes novamente conforme a palavra de Jesus, e o resultado foi tão surpreendente que quase não conseguiram conter a quantidade de peixes. Obedecer, mesmo cansado, mesmo frustrado, é o segredo das viradas inesperadas. Esses relatos não ficaram presos ao passado. São sinais de que Deus continua agindo na vida de quem crê e decide dar um passo de fé. A sua história, mesmo com todas as marcas de fracasso, pode se tornar o milagre que outro precisa ouvir. Compartilhe seu testemunho, conte sobre suas pequenas ou grandes superações. Ao abrir seu coração, você fortalece outros e cria uma corrente de esperança e encorajamento. Sua trajetória pode ser a resposta à oração de alguém. Não se esconda na vergonha nem na comparação. Transforme sua dor em mensagem, sua crise em recomeço, seu testemunho em inspiração. A esperança se mantém viva enquanto houver disposição para dar um passo além do medo, para não se deixar definir pelas circunstâncias e acreditar que existe um novo capítulo preparado por Deus. Mesmo quando tudo à volta insiste em dizer que acabou. Não aceite a sentença do fracasso como se ela fosse o ponto final da sua história. Por maior que seja a crise, por mais longa que tenha sido a espera, o que Deus tem para você não está preso ao passado, à escassez, às limitações do presente. A cada vez que a palavra de Deus é ouvida e abraçada, algo novo começa a se mover, mesmo que de forma silenciosa e imperceptível. Não é preciso entender todos os detalhes, nem controlar todos os caminhos. O que muda tudo é a escolha de não desistir, de recomeçar mesmo cansado, de confiar mesmo quando não faz sentido. As maiores transformações acontecem nos bastidores da alma, longe dos aplausos, longe do reconhecimento externo, mas diante do olhar de Deus, que vê cada lágrima, cada luta, cada oração feita no silêncio. Se há algo que pode transformar sua vida financeira e sua história de dentro para fora, é a decisão de não desistir de si mesmo, nem da promessa que Deus fez a seu respeito. Dê mais um passo, ainda que seja pequeno, ainda que seja apenas o passo de confiar um pouco mais hoje. Escolha alimentar sua fé, mesmo em meio à escassez. Coloque sua esperança naquele que pode fazer brotar vida em terra seca, que transforma a noite mais escura em manhã de alegria, que multiplica o pouco e restitui o que parecia perdido para sempre. Não se esconda, não se conforme com a voz do desânimo, nem aceite o diagnóstico do medo. Sua vida pode ser a resposta para outros. Sua caminhada pode inspirar e fortalecer quem também está na luta. Curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e faça parte dessa corrente de fé. Cada vez que você divulga essa mensagem, ela pode alcançar alguém que está precisando de uma palavra para não desistir. O seu gesto pode ser o elo que Deus vai usar para mudar destinos. Permita-se crer mais uma vez, abrir o coração e dar espaço para o novo de Deus. Não aceite o fim enquanto o autor da vida está escrevendo um novo começo para você. Acredite, o tempo da escassez não é eterno e a restauração já está a caminho. Fique firme, mantenha-se em movimento e prepare-se para viver o inesperado. O melhor ainda pode ser escrito, porque a última palavra sempre será dele. Você chegou ao final desta jornada, absorvendo cada palavra, cada reflexão, cada convite à transformação.
Agora é o momento de tomar uma decisão. O que você ouviu aqui precisa se tornar prática, esperança ativa, compromisso renovado com sua fé e com o caminho de restauração que Deus está construindo em você. Não permita que esta mensagem se perca entre outras tantas. Volte nela sempre que precisar. Compartilhe com alguém que você sabe que está lutando silenciosamente e, principalmente, comece hoje a viver o que aprendeu, um passo de cada vez. Quando tudo parecer perdido, lembre-se que Deus não terminou sua obra. O ciclo da escassez não define o seu destino. O impossível não é obstáculo para o agir divino. Existe um novo tempo sendo gestado nos bastidores da sua vida. Não abandone a fé, nem abra mão da sua esperança. Faça do que ouviu aqui seu ponto de partida e seja instrumento de encorajamento para outros que também estão precisando dessa mesma luz. Se esta mensagem tocou você, curta este vídeo. Compartilhe com mais pessoas, inscreva-se no canal e permita que a palavra alcance ainda mais vidas. Juntos, formamos uma comunidade de fé, transformação e coragem. E lembre-se, quem decide ouvir a voz de Deus nunca caminha sozinho, nunca permanece no mesmo lugar. Sempre encontra um novo caminho quando tudo parece impossível. Avance, porque o melhor de Deus está diante de você.